Bem-vindo, meus amigos. Estamos ao vivo e a gente vai falar hoje sobre um tema relevante e que geralmente isso causa dúvida tanto na parte do cliente quanto na parte das pessoas que estão levando a solução para os clientes. Quando a gente trabalha e fala sobre casos e processos sucessórios, que a gente vai fazer um processo de sucessão, uma blindagem patrimonial, que a gente vai ver que isso é mito, não existe como blindar patrimônio, mas a gente tem como evitar, antecipar essa conta para o dia de hoje. Nosso trabalho, a gente trabalha com proteção de renda, sucessão empresarial. O que que é isso? É no tempo, a gente antecipa essa conta para hoje, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe se a gente vai viver 30 anos, mas a gente sabe que a gente vai ter uma conta e uma conta em cima dos patrimônios que a gente adquiriu, isso gera um custo. Gera um custo. A gente vai ter que pagar. Ou a gente paga isso em vida. Como que a gente faz isso? Através de doação, ou a gente antecipa esse custo com uma sucessão e paga isso, a gente não precisa pagar essa conta lá na frente, a gente antecipa e protege com uma apólice de seguro, e hoje a gente vai trazer ferramentas que geralmente vêm nas reuniões, nas apresentações, quando a gente fala, principalmente com contadores, advogados e empresários que já têm algumas estruturas feitas, e essas são as principais objeções e as ferramentas que são utilizadas. Essa aula de hoje é para a gente trazer luz para entender cada uma dessas ferramentas. Eu separei algumas, pelo menos cinco, se eu não me engano, mas para a gente trazer a informação de fato como funciona, como é que é feito isso, de que forma a gente consegue estruturar, de que forma a gente traz argumentos para para um planejamento sucessório. Quem já entrou numa reunião e o cliente, a gente trabalhando com a parte sucessória, entendendo que esse cliente é um perfil interessante para essa ferramenta de planejamento sucessório, ele já disse: Ah, eu já tenho holding. Eu já trabalho com hold. A minha empresa, ela está estruturada dentro de uma hold. Primeira dica de ouro aqui. Se você pega esse tipo de cliente, a gente está acostumado com jargões, com expressões financeiras, que são expressões que talvez para o teu cliente final vai soar como talvez uma arrogância, uma prepotência. Então a gente não fala informações ou palavras que denominem uma nuance mais de estrutura e que talvez deixe uma conotação um pouco errada da tua parte. Então a gente sempre fala de forma clara. Nosso objetivo, nós somos artistas na frente do nosso cliente. A gente tem que pegar, e é trabalho nosso, pegar tudo que é estruturado, tudo que é difícil, resumir e passar como se estivesse falando para uma criança. Isso fica tudo muito mais fácil. A gente gera credibilidade e tem mais conexão quando a gente fala assim com o nosso cliente. A gente vai falar isso lá na frente. Mas holding familiar, o que que é? Imagina uma caixa de sapato com as divisões dentro, cada um. Isso é holding. A holding nada mais é do que uma distribuição organizada, uma empresa que tem um objetivo, uma empresa familiar que traz várias empresas para uma holding, para dentro de uma holding, para ser uma controladora. Por que que eu faço uma holding hoje? Para facilitar a sucessão, cotas são mais fáceis de distribuir, né? Por exemplo, tenho uma empresa, uma fazenda, eu tenho uma empresa de maquinários, de carros, de máquinas agrícolas, eu boto tudo isso dentro de uma holding, me ajuda a organização de gestão, separa patrimônio pessoal de um patrimônio empresarial, reduz conflitos entre as famílias. Isso é muito importante. A holding, muitos não sabem disso, mas a holding diminui esses atritos e diminui custos tributários. Por exemplo, para quem tem aluguel ou operações societárias dentro de um quadro societário, isso reduz os tributos que a gente tem com a fazenda e permite regras de entrada e saída. Então é mais fácil entrar e sair do que uma operação física com um CNPJ simples. Quando eu trago isso para um grupo, uma controladora, fica mais fácil. Funciona quando eu tenho uma organização, eu centralizo e eu padronizo. Eu tenho uma gestão de patrimônio em cima dessa empresa. Esse é o principal objetivo
de uma holding, quando a gente faz. Qual é o principal limitador de uma holding? E aí tu já pode anotar isso e levar para tuas próximas reuniões. A holding, meus amigos, ela não tem liquidez. A holding, ela foi feita para organizar. Ela organiza a casa, mas ela não bota dinheiro. Ela não traz dinheiro da mesa, tá? Depois, a segunda que eu separei para vocês é fundo exclusivo. É um fundo de investimento, como vocês já conhecem, FIP, FIA, FIM, por exemplo, personalizado em uma única família ou um grupo de empresas, um grupo empresarial. O objetivo é fazer algo específico, tá? Para poder ter uma gestão profissional, para poder ter uma gestão, o financeiro, o CFO, por exemplo, ele fica como um centralizador disso. Ele facilita a sucessão e também na transferência de cotas e reduz tributação de ganho de capital. Isso aqui é fundamental para esse tipo, por isso que a estrutura de uma sucessão, ela precisa de várias ferramentas, não de uma só. Nós vamos chegar no final, que é o objetivo desse vídeo, mas cada uma delas tem um benefício que é exclusivo de cada um. Por exemplo, o fundo exclusivo, ele reduz cota, ele reduz tributo quando tu tem ganho de capital. Por exemplo, quando tu tem ganho de capital no investimento, se tu está dentro de um fundo exclusivo, tu tem uma cota menor. Quando tu está num CPF ou num CNPJ fora, a tua tributação ela é maior. Então, isso às vezes no longo prazo se paga, dependendo do perfil e do ramo de cada empresa, tá? Interessante isso. Ela vai funcionar para profissionalizar investimentos, proteger e perpetuar o capital, isso principalmente, e dar continuidade de forma planejada e de forma sucessória. Quando tu tem uma empresa, coloca isso num fundo, isso tudo tem, tu consegue delimitar e de forma planejada a estrutura e o crescimento dessa empresa, ou no caso desse fundo, que tem um grupo de várias empresas dentro. De novo, ele tem um custo que a gente vai trazer bastante luz para isso, que é a dor de todo mundo. Liquidez. Nenhuma dessas ferramentas te traz liquidez. Te traz organização, te traz redução de taxas de tributação e uma boa conversa entre os sócios. Fica tudo muito mais fácil. Mas nenhuma delas te traz liquidez, que é o que geralmente trava nos processos de inventário, nos processos de transmissão de cotas. Quando a gente faz uma sucessão, o que barra é a liquidez. Eu preciso de dinheiro, que eu preciso pagar DARF, que o meu sócio majoritário, que é o governo, manda para mim. E aí, dependendo do estado que tu tá, varia de 10 a 15%, às vezes um pouco mais, incluindo taxa de cartorárias, advocatício, um advogado para fazer isso, e o ITCMD mesmo, propriamente dito. Terceiro, eu coloquei como previdência privada, a estrutura financeira, ela permite acumular recursos como uma vantagem de sucessão. Ou seja, de novo, de zero. Fiz a minha previdência, essa minha previdência eu pago, eu vou acumulando dinheiro com o objetivo de sucessão. Vamos lá. Eu tenho um patrimônio de 70 milhões, por exemplo, de reais, preciso mais ou menos para pagar essa DARF de 11 milhões, 10 milhões e pouquinho, tá? 11 milhões. Eu não tenho esse dinheiro. O que acontece se eu morro, se o patriarca morre, o dono da empresa morre, ela vai ter que pedir dinheiro para a rua, ela vai ter que ter dinheiro. Ou ela vai ter que abrir o inventário para poder vender uma fazenda, vender uns gadinhos, para poder levantar o dinheiro, esses 10 milhões, para pagar o imposto, porque isso o governo não abre mão. Fica congelado, fica tudo travado, bloqueado os bens. E a família precisa viver. Então, uma das estratégias é a previdência. A previdência tu vai pagando um valor e vai acumulando isso num processo de sucessão. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Qual é o problema da Previdência hoje? Disso principalmente que eu acabei de falar. Pagado de zero e aqui. É o tempo, meu amigo. Eu não tenho certeza se eu vou chegar daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, e se eu vou acumular esse tanto de dinheiro. Eu não tenho essa certeza. A Previdência, ela precisa ser acumulada. Eu preciso pagar esse dinheiro para acumular esse dinheiro para me dar. A vantagem que tem na Previdência, não entra em inventário, isso é um benefício interessante. Alguns
até já tá alterando esse projeto, tá? Algumas previdências estão sendo abertas. Pagamento rápido ao beneficiário, então é rápido esse processo, morreu, tem acesso, uma previdência tem beneficiários também, assim como o seguro de vida. Possibilita designar para quem recebe, tá? Independente de inventário, tu pode botar isso para qualquer pessoa. Proteção contra bloqueio judicial. Em muitos casos, tem um adendo aqui, em muitos casos, protege contra bloqueio judicial e ele forma uma reserva financeira sucessória. Qual a limitação? De novo, a limitação a gente consegue baixos patrimônios. É limite baixo. Eu não consigo para grandes patrimônios, eu não consigo. É difícil substituir dezenas de milhões. E ele não, por vezes, ele acaba não sendo integral para uma ITCMD, dependendo do ramo. Por exemplo, se for do ramo do agronegócio, é muito alto os patrimônios, são muitas fazendas, são muitas empresas dentro. Então, o valor do ITCMD, às vezes, ele é muito alto e a Previdência não te atende por isso. E também, porque não tem tempo. Então, o tempo, às vezes, na construção disso, não te ajuda. Quatro, eu formo estruturas organizacionais de acordo com o sócio e a governança, protocolos familiares. O que é isso aqui? É um conjunto de documentos e regras que definem papel de herdeiro, regra de voto, a sucessão no comando, quem que vai fazer, quem que vai votar, critério de retirada, conflito, governança. De novo, isso aqui é para arrumar a casa. Turma, isso aqui é para reduzir briga, briga de família. Em pleno século XX, a gente está em 2025, meu amigo, a gente está falando de briga de família, tá? Porque vão brigar. A gente usa isso para reduzir a briga, aumentar o profissionalismo, evita paralisar a empresa, dependendo do ramo, se for uma fazenda, de deixar de produzir por conta do falecimento do líder e dar segurança jurídica para a empresa continuar andando, tá? O objetivo disso aqui, de novo, ajuda quando a família já tem patrimônio grande, as operações são extensas e tem um patriarca que comanda tudo, tá? Organiza quem manda. É isso. Então, não gera dinheiro, não gera liquidez também. A quinta opção que eu separei é doação em vida. É esse, eu acho, que talvez vocês mais ouçam. Doação em vida. Eu faço doação em vida, então eu não preciso de esperar fazer isso lá na frente, deixar essa conta para eles. Eu faço essa doação em vida. O que que a gente faz? A transferência antecipada do patrimônio para o herdeiro. O que que a gente faz? A gente continua fazendo usufruto e transfere isso para o meu filho, para minha filha. O que que pode dar de errado aqui? Primeiro, esse filho pode casar e aí divide isso em dois, tá? Porque sim, tem benefícios quando casa, tempo de casado, mesmo que seja uma comunhão separada, né, ou universal, mas reduz. Objetivo de reduzir TCMD no futuro, claro, porque eu estou antecipando, estou pagando hoje essa fatura, estou pagando hoje essa conta. Tem o risco de perder, dependendo do perfil desse filho, ele pode querer vender tudo, mesmo sendo usufruto meu, ele pode vender. Se esse filho morre, olha que interessante, se esse filho morre, esse patrimônio não retorna. O patrimônio que eu doei, ele não retorna se ele vier a faltar, ele vai passar para um sucessor do filho. Então vai ser a esposa, vai ser a sogra, vai ser o filho, vai ser alguém, mas ele não retorna para o patriarca. Facilitar controle societário, distribuir patrimônios quando há um consenso e reduz risco de batalha judicial. Ele funciona quando todos querem organizar e todos estão lúcidos e ativos. E qual a limitação? Continua sendo tributada, continua, vai continuar sendo tributada. Eu vou ter um custo de TCMD, não elimina totalmente o inventário, não resolve liquidez na morte e gera conflito se for mal distribuída. A doação é muito parecida com a sexta que eu vou trazer, que é o testamento, documento formal que define a vontade do titular na distribuição de bens. Entende que a gente está falando sobre sucessão? Quando a gente fala sobre sucessão, a gente está trazendo ferramentas que a gente mais ouve na reunião, dessas todas, a sexta que é o testamento, quando ele fala, não, eu já tem tudo separado. Já deixei isso aqui para o fulano, para o Beltrano, para o meu irmão, para o meu cunhado, tá tudo certo. O problema de sucessão não é organizar. O problema da sucessão que trava
todas essas estratégias e vontades é falta de dinheiro, é falta de liquidez para isso. Então a gente não tem liquidez, tá? Não gera liquidez, testamento também. Todas essas ferramentas, todas, elas são muito importantes, contanto que eu tenha uma ferramenta de seguro, uma pólice de seguro de vida, para poder fazer a liquidez, para poder fazer a estrutura funcionar, tá? Por quê? Quando eu tenho uma proteção financeira e eu crio uma exclusividade para pagar em TCMD, custo de inventário, advogado, organização societária, tudo para manter a empresa funcionando, eu entrego liquidez, tá? Eu faço todo esse trem funcionar, mas eu tenho liquidez. Isso não, a pólice de seguro ela não entra em inventário, permite direcionar o valor para quem realmente vai conduzir a sucessão. Então, assim, ó, eu vou colocar isso dentro da empresa, eu vou colocar como um beneficiário a pessoa que vai responder. Bom, quem vai fazer a sucessão é o meu filho ou meus filhos. Então, eu tenho uma pólice que está redirecionada para eles. Esse dinheiro entra na pólice, no nome deles, para poder fazer a distribuição e pagamento dessa DARF, desse TCMD, que vai vir. Impede venda apressada de patrimônio, então não preciso vender patrimônio para poder pagar inventário, ou seja, a empresa continua. E é o único instrumento que injeta dinheiro de todas essas ferramentas que eu coloquei, é o único que bota dinheiro no caixa. Nenhum outro bota. Não de forma estratégica, não de forma rápida, não de forma pensada, desenhada, calculada. O seguro, a pólice de seguro de vida foi feita para isso. E aí a gente vai numa outra aula falar das três opções que eu tenho. Eu tenho três opções, eu não tenho uma só. Eu tenho três opções de apólice de seguro que eu posso levar para esse cliente. É uma apólice resgatável, é uma apólice que ela é vitalícia, que eu pago e tenho ele de forma vitalícia, quitada. É uma terceira opção de uma apólice que eu pago essa apólice e ela não tem ela não é vitalícia, ela não é resgatável, mas ela tem uma quitação a longo prazo, ou simplesmente eu pago ela enquanto eu quiser. Quando eu morrer, ela se transforma numa ferramenta que quita, que vai tapar esses furos todos, que nenhuma outra ferramenta sucessória me traz dinheiro, como uma apólice de seguro. Esse é o objetivo, tá? Não tem nenhuma outra ferramenta que se compare com uma apólice de seguro, tá? Então, holding organiza a casa, fundo exclusivo profissionaliza o patrimônio financeiro, isso aqui é fundamental, fantástico essa ferramenta. A previdência complementa e agiliza a parte da sucessão. Olha, eu tenho uma previdência que eu pago, mas ela não está dimensionada para o tamanho do meu patrimônio. Complementa com uma pólice de seguro. Eu não estou dizendo para tu cancelar a previdência e fazer tudo em apólice. Não, uma complementa a outra. O seguro se complementa com todas. Doação ou testamento que vão direcionar a vontade e diminuir os conflitos, mas tem uma apólice que vai pagar e a governança que mantém o negócio funcionando, mas tem um seguro. O seguro paga o preço do inventário e do TSMD. Então, quando a gente fala com um CFO ou um diretor, por exemplo, nenhuma ferramenta isoladamente resolve tudo. Não, até o planejamento de uma pólice de seguro, ele também não resolve tudo. Eu preciso ter outras ferramentas organizadas para colocar, dimensionar tudo e colocar o seguro como um conta-gotas que vai entrar exatamente na hora certa, tá? Mas sem liquidez, nenhuma dessas ferramentas vão funcionar. Por conta disso, que a gente constrói estrutura societária, fazer isso em camadas, fazer outras estratégias, dependendo do ramo, dependendo da idade, dependendo da quantidade de sócios, e o seguro ele entra para provisionar isso. Certo, meus amigos? Espero ter sido relevante com esse conteúdo. É um conteúdo riquíssimo, tá? Eu vou abrir isso aqui depois no próximo vídeo para perguntas. A gente vai trazer isso perguntas hoje. Eu não vou abrir para perguntas. Vou simplesmente deixar esse conteúdo direto para vocês poderem voltar a estudar, para a gente não se perder e não perder o fio aqui, a ideia, o tempo, né? A construção de pensamento. Mas no próximo vídeo a gente vai trazer a construção, como é que a gente traz isso para o cliente na pólice de seguro, que tipos de ferramentas que a gente pode usar. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço a todos.